sei se alguma vez vocês já se perguntaram assim, seriamente, assim, o que é o amor? Muita coisa é dita, muita coisa é falada nesse sentido, assim, popularmente. Não, se acabou, então não era amor, era paixão, né? A paixão é mais o desejo, o amor é diferente. Aí você fica tentando entender se o amor é algum tipo de sentimento, a gente confunde muito isso também. Então, a ideia hoje aqui é a gente tentar fazer algumas distinções, a gente tentar entender melhor o que é e como é que se dá assim o desejo sexual, o amor, se tem diferença, se está tudo misturado. Então a gente pode tentar refletir sobre a nossa própria experiência, tentar colocar em palavras, imaginar como se fossem camadas, né, de uma cebola e que uma vai envolvendo a camada anterior. Então, num primeiro nível, falando do desejo humano, né, ele ocorre num nível mais biológico mesmo. Tem uma série de mecanismos bioquímicos, hormônios, e aí você se sente excitado. Essa excitação, ela não necessariamente precisa de um objeto externo ali para te excitar. Às vezes você simplesmente acordou excitado. Acho que todo mundo já passou por essa experiência. Ou você imaginou alguma coisa e acontece alguma coisa no seu corpo, né? Você se sente ali com desejo, com vontade, sem algo específico que desperte esse desejo. E esse é o primeiro nível, ele é fundamental para que os outros aconteçam. Sem isso, a coisa não vai para frente. No segundo nível, a gente pode pensar que algo de fora, algo externo desperta esse desejo, né? Tem um objeto, um corpo ou uma característica do corpo feminino ou masculino que você seja particularmente sensível, aquilo te atrai mais. Isso não é necessariamente racional. Tem gente que vai gostar de boca, o outro se atrai muito pelo olho, pela beleza do rosto, peito, bunda, alguma característica sexual secundária, né, de um indivíduo adulto, geralmente é assim. E aí você olha aquilo e sente que desperta toda aquela cascata de excitação que a gente falou do primeiro nível. Só que no primeiro nível o desejo ele surgia de dentro para fora e nesse segundo nível é de fora para dentro. Isso aqui seria mais ou menos correspondente ao que os escolásticos chamavam de concupiscência, que é os seus sentidos olhando alguma coisa e desejando muito aquilo, e aquilo despertando o seu desejo. E aí cada um tem as suas fraquezas ou as suas sensibilidades para algo que te atrai um pouco mais ou um pouco menos. Isso pode ser da maneira mais estranha possível. Eu tinha um amigo que ele gostava de pé. O cara tinha uma tara com pé. Uma vez ele chegou numa colega nossa e falou assim, olha que pé lindo. Acho que ele conhecia a menina, a primeira coisa ele pediu para tirar o sapato, para olhar o pé dela. O rosto não importava muito, eu quero ver seu pé, se é bonito ou não. Então isso pode acontecer. É normal algum tipo de fetiche, etc. Num terceiro nível, você veja que nesse segundo nível você não tá apaixonado pela pessoa, é uma característica dela. É algo físico que te atrai. Então, um ótimo exemplo disso são garotões jovens na praia ali que vê uma moça bonita passando e mexe e fala, tal, né? Então ele se sente interessado por uma característica física. Ainda não é um desejo pela pessoa em si, mas é por algo físico que ela apresenta. No terceiro nível, aí já entra, você não está apaixonado, você não está interessado numa característica física específica da pessoa, mas pela pessoa inteira, pela pessoa como um todo. Nesse momento surge o que a gente chama de o apaixonamento ou o enamoramento, que você começa a pensar naquela pessoa, e se alguém te pergunta assim, o que é que você gosta nela? Você não sabe definir muito bem, você vai falar várias coisas. Esse tipo de paixão, eu espero que vocês consigam reconhecer na experiência de vida de vocês. É muito fácil de ver no adolescente, no jovem. Ele fica quase que obcecado pela pessoa, né? Assim. E nessa fase da paixão, cai como se fosse uma aura sobre a pessoa inteira e você fica pensando nela, você está longe, está pensando nela. É uma fase muito comum de aparecer sentimentos ambíguos. Muitos ciúmes, por exemplo. Nossa, eu vi ela conversando com um cara, será que ela vai me largar? Não sei o que e tal.
O medo, a ansiedade, o medo de rejeição também é muito comum nessa fase. Você se torna muito ciumento, quer estar com a pessoa o tempo inteiro, tá apaixonado. Junto com o medo, podem surgir alguns mecanismos de defesa, né? Você se fechar um pouco. O próprio ciúmes, né? Querer controlar cada passo, tudo que a pessoa faz. A gente vê muita gente nesta fase, neste nível de relacionamento, né? A fase dos sentimentos ambíguos. Se a pessoa faz uma coisa, vem uma raiva. Ao mesmo tempo que você acha que está apaixonado, que gosta muito daquela pessoa, surge uma raiva, às vezes quer se vingar e gera muita confusão. Se o casal conseguir superar essa fase, num próximo nível é que surge o verdadeiro sonho conjugal, em que o desejo pela pessoa assume tons de um dever moral. Ele ganha ali como se fosse uma aceitação pela comunidade, né? Você está disposto a assumir uma série de sacrifícios, né, pelo bem daquela pessoa, né, inclusive com prejuízo próprio. A felicidade dela quase que importa mais do que a sua. Então, o casal está disposto ali, ambos, né, a assumir uma série de sacrifícios para cumprimento dos deveres, para vencer os obstáculos do dia a dia, para resolver os problemas, para construir uma família. A resiliência, a capacidade que eles têm de superar esses problemas, essas dificuldades, é que vai determinar se essa vai ser uma família bem-sucedida ou vai ser mais um fracasso matrimonial, né? E que a gente vê com muita frequência, o fracasso matrimonial. Porque a gente consegue olhar para as pessoas e você tem que dá para entender que para chegar nesse nível de relacionamento, né, de assumir os sacrifícios, você precisa ter um certo nível de maturidade também. Então, o amor verdadeiro, ele, se você parar para analisar, ele passa longe de um sentimento. O sentimento muda o tempo inteiro. De manhã você está triste, daqui a pouco você está feliz. Isso é sentimento. O amor verdadeiro, ele é quase que uma decisão. E ele está muito mais na esfera da decisão moral. Eu quero estar com essa pessoa. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para ela melhorar, para ela ser feliz, para ela desenvolver o potencial. Então, o amor verdadeiro a gente encontra ali, por exemplo, numa mãe que faz uma série de sacrifícios pelo filho, né? Mesmo o filho não dando nada de volta. Então, se a gente começa a entender que o amor verdadeiro ele é quase que incondicional mesmo. Ele é incondicional. Um bebê dá muito trabalho. E ele, vamos colocar assim, nos primeiros 6 meses de vida, não dá nada de volta. Faz cocô, chora, atrapalha seu sono, aumenta seus custos, machuca o peito da mãe e ela tá ali, se entregando, sem querer nada de volta, né? Só pelo bem da pessoa amada. Você falou que o amor verdadeiro, ele não é um sentimento, né? Uma decisão. E essa decisão, a decisão ela pode ser vista quase como um ato, né? Não só essa parte do sentimento, mas a decisão parece que essa palavra decisão, ela vem sempre junto de uma ação. Não é uma decisão parada, né? É algo em movimento. Seria mais ou menos esse olhar do tipo de amor, né? Com certeza, né? A decisão é o primeiro passo, né? Uma atitude mental, vamos dizer assim. É um sim. Vem com uma entrega junto, né? E a decisão vem com a entrega. Esse sim vai com uma entrega de vida, uma entrega de tempo, de abrir mão. Assim, eu reconheço muito bem, não que eu esteja neste nível de maturidade, de relacionamento, mas eu me lembro muito bem que eu tinha muitos planos, muitos sonhos pessoais, assim, de carreira mesmo, sabe? Fazer residência num lugar bom, famoso, top e tal. E de repente eu tô casado, tô com a minha esposa e eu tenho que cada vez mais abrir mão daquilo que eu tinha pensado para minha vida e considerar que ela tá comigo agora. Tive que recalcular totalmente a minha rota, colocando em primeiro lugar a felicidade dela. Pensando no que você vê no consultório também, né? Que a gente acaba vendo isso com uma frequência muito grande. Essas ruínas de relacionamentos. É muito frequente, né? Essas quebras. E acaba que pelo título até desse episódio, né? O amor ou
sincronismo de egoísmos, né? Parece que falta um pouco esse conhecimento que você citou, desses níveis do amor, né? Entender o que realmente é o amor e essa entrega, essa ação verdadeira. Normalmente as queixas nos consultórios é sempre um se queixando do outro, né? Nunca alguém fazendo uma meia-culpa e dizendo, doutor, me ajude a ser uma pessoa melhor. Não, normalmente cara, o outro não dá para esse casamento, eu estou sofrendo muito por causa disso, né? Você vê isso no consultório também? Muito, né? A gente vê isso, aquela atitude reivindicatória, né? A pessoa, ela sente que ela tem vários direitos que não estão sendo atendidos, né, no relacionamento. Então ela começa a reclamar que o cara não tá ganhando muito bem, que ela gosta de sair, ele é muito caseiro, e não consegue se encontrar, né? Ela vivendo com os sonhos e os desejos e as metas dela, o cara vivendo com os sonhos, valores, desejos e as metas dele, tentando fazer aquilo encaixar de algum modo. Então acho que por isso que esse título é tão bom, né? Sincronismos de egoísmos. Duas almas separadas ali, totalmente individualizadas, tentando viver juntas, tentando carregar uma vida junto. Mas o verdadeiro amor, ele é uma abdicação de si mesmo, uma diminuição do seu ego, do seu eu, e uma entrega, um sacrifício. Tanto é que a gente tem como maior exemplo aí a própria paixão de Cristo, né? Como exemplo máximo de amor que a humanidade pôde experienciar. Alguém entregando a vida. É o limite máximo do amor, né? É o limite máximo, né? Se entregar. Vamos dar uma atividade prática aí pra galera, assim. Sei lá, no consultório eu viro e mexo e falo pros pacientes, não, você vai fazer, sei lá, toda quarta-feira você vai escolher alguma coisa que o seu cônjuge, sua esposa, seu marido gosta, você vai tentar cozinhar ali pra vocês terem um momento sozinhos. Isso pode ser uma coisa prática aqui, né? Você costuma orientar um ponto específico aí, vamos botar uma meta pra galera aqui que tá no grupo, que tá assistindo a minissérie, que ficou até o final desse vídeo também. Acho que uma meta legal, que até você já fez em alguns grupos, e que é muito simples, fácil, é de você ouvir, né? Ouvir. Você chegar em casa, olhar pro seu esposo, pro seu marido, pro seu namorado, enfim, e calar a boca, olhar nos olhos e ouvir aquela pessoa com toda a sinceridade, com todo o interesse. E tudo que você falar vai ser para dar mais oportunidade para ele continuar falando. Você mostrar interesse. E não só esperar a hora de você poder falar também de você mesmo. Então essa escuta ativa, sincera, presente, esse é o exercício. Essa é a tarefa. Boa. Quem sabe fazer isso todo dia, ou escolher um dia ali para chegar e hoje eu vou escutar, hoje eu vou ouvir.